Gente, olha só, eu vou fazer um comentário aqui para ser breve. Meu nome é Douglas, eu sou da Uniáfrica. Dá um salve aqui, a galera da Uniáfrica tá ali, uma galera aí, tá, a Levi, o Luiz, a Maíra, a galera brasileira, o pessoal da Força Ativa também, do Movimento Negro tá aqui, o Tom Barbosa tá aí, o pessoal da Pastoral da Juventude foi identificando aqui também, beleza. Eu dizer que saudar a organização da atividade aqui, o coletivo que o senhor atirou em mim, que foi muito feliz na propositura e viram que deu certo, Bom, sobre esse papo da desmilitarização, como o professor, na elaboração dele aqui, a segunda vez que eu tenho a honra de estar com o professor num debate sobre esse tema, ele logo no comecinho da fala dele, ele, para mim, acertou o que para nós do movimento negro é muito caro, que é o fato de que o Brasil foi construído a partir de uma realidade racista. Toda a construção da nação brasileira se deu a partir de ideários racistas. O Estado brasileiro, os governos, a riqueza nacional. Isso para nós é muito caro porque é impossível contar a história do Brasil e fazer análise do que nós, das esquerdas, dos grupos progressistas, falamos e chamamos de luta de classes, ignorando isso. Não é possível. Então é possível sim afirmar e dizer, olha, vamos tratar a questão da polícia, da segurança pública e o atual debate da desmilitarização como algo que é um primeiro passo e que é uma peça nessa máquina toda. Afinal de contas, ela não existe como não age como age por algum acaso. Ela cumpre um papel determinado na maneira em que a sociedade está organizada agora. Então nós podemos dizer sim, que o pano de fundo disso é a luta de classes, considerando que classes no Brasil precisa ser visto de uma maneira diferente do que é no resto do mundo. Nós vemos um país que tem 513 anos, que foram aí 388 anos desses 513 de escravidão, portanto são 3/4 da história de escravidão. Aí depois sobra 1/4, que são os últimos 126, 127 de não escravidão. Mas esse período de não escravidão, que é curtíssimo, que é só 1/4 da nossa história, é recortado por duas ditaduras, a dos anos 30 e de 64 a 85. Portanto, os períodos democráticos que nós vivemos, que a gente vive um deles, o professor também falou aqui. Olha que paradoxo, num período de democracia vivemos números e resultados de conflitos sociais que são piores em alguns aspectos do que era quando a gente vivia em ditadura. Então, fazer análise a partir desse quadro, que ele é super complicado. Bom, se o pano de fundo ou é a disputa ou a luta de classe, considerando esse elemento que está colocado aqui, de que a questão econômica, a questão do gênero e a questão racial, elas interagem na opressão no nosso país. Não é possível dizer que uma é superior à outra. Elas interagem, de alguma maneira, elas trocam de lugar numa hierarquia perversa, organizada para oprimir a massa da população brasileira. O racismo, o machismo e esse debate, essa questão socioeconômica. Bom, então se o pano de fundo é essa luta de classe, considerando esses elementos aí que nos diferenciam do resto, como é que está organizada essas classes, como é que elas ocupam o espaço de poder, como é que elas disputam o poder e a hegemonia no Brasil? Vamos falar do nosso período agora, ok? Muito bem. Bom, vamos pensar. Tivemos os períodos... Bom, não vou falar de história aqui, não sou professor de história terrível que fica tentando... E todo mundo que está aqui já sabe de alguma maneira esse contexto. Mas nós podemos dizer que existem forças políticas do capital que tem muita importância no Brasil hoje. Ora, o agronegócio é um. E nós vivemos um período em que o agronegócio tem muito, quer dizer, ontem latifundiários, hoje agronegócio, tem muita força política no Brasil. Eles promovem monocultura, exploração, eles patrocinam transgênicos, eles são os donos das grandes áreas e mantêm essas grandes áreas, inclusive para a exploração não só de plantio, mas a exploração de minérios. Eles mantêm a agropecuária, eles têm uma grande indústria de aves. Isso tudo patrocina por sua vez. Isso tem uma importância na economia gigante. Isso tem uma importância na balança comercial enorme. Quem são os donos desses instrumentos? Quem são essas figuras políticas? São as mesmas de sempre, que sempre dominaram a cena política da história do Brasil. Não mudou.
Qual é o resultado prático disso? Ora, grilagem e latifúndio. Alguma novidade na nossa história? Nenhuma. Assassinatos deliberados no campo. Nenhuma novidade. Não a reforma agrária, impedimento da reforma agrária. Continuamos vendo isso. Problemas para a titulação de territórios quilombolas e também do território indígena. Alguma novidade nesses problemas? E são todos problemas de agora. Olha, vamos sair do campo, vamos vir para a cidade. Economia e o poder dos banqueiros. Não precisamos falar mais nada. A cidade organizada para o lucro, para os empresários, para os donos dos megas corporações aí, do mercado de consumo. A cidade inteira organizada para isso. Especulação imobiliária, máfia dos transportes, mega eventos e a cidade organizada para o lucro das corporações que patrocinam isso. Nós todos sabemos disso. Agora, essa política que existe para garantir esses interesses que eu acabei de desenhar aqui, precisa, veja, essa política toda promove o quê? Negação de direitos por um lado. Então tem tudo isso para um determinado grupo continuar tendo muita grana e muito poder. Em contrapartida a isso, o posto de saúde não tem médico, não tem remédio, a escola não funciona, o professor é desautorizado, quando faz greve apanha da polícia. Para manter essa estrutura precisa de uma polícia que reprima. Precisa de uma polícia que desapareça com as pessoas. Precisa de uma polícia que prenda, que torture e que mate. Portanto, a polícia, ela segue e ela está colocada para cumprir um papel que está desenhado para ela cumprir, como sempre esteve e está agora. O professor falou isso, concordo com ele. Abre-se uma brecha para discutir esse quadro, nessa conjuntura de mobilizações que o nosso país vive hoje. Bom, falei pouco de racismo e dos pretos, né? Deixa eu falar, porque senão não sou eu, né? Bom, evidente que esse quadro de perversidade que atinge toda a população brasileira, quando a gente faz um mapa do resultado final disso, e aí é que está a mágica do que é o racismo no Brasil e como ele estrutura, e eu acho muito legal quando alguém do gabarito do professor Eduardo fala isso, que aí não é um militante negro de uma organizaçãozinha qualquer dizendo, tá certo? É a seguinte: embora a gente não viva num país que proponha ou em que as pessoas convivam com um racismo separatista, não temos isso no Brasil, e isso é glamourizado e até folclorizado. Somos um país em que as pessoas se dão bem, apesar das desgraças, né? A gente trabalha o dia inteiro juntos, o patrão empresta dinheiro para o empregado quando ele tem algum problema, no final do dia eles tomam cerveja juntos, mas o cara pega o carrão dele e vai para casa, no Brooklyn, e o empregado pega o trem e vai para Guaianazes, vai lá para Poá, divisa com Itaim Paulista, onde eu moro. A gente vai chegar num horário que não tem mais ônibus, vamos subir na rua escura e vamos encontrar aquele sujeito que defende a propriedade do meu patrão. Eu vou encontrar ele na esquina e ele vai me matar, me sacanear, me esculachar. Bom, estou falando isso por quê? Porque, apesar de a gente ver esse modelo de sociedade que massificou a ideia da democracia racial, que as pessoas, apesar de todos os pesares do sofrimento, se dão bem, de que não tem racismo, o resultado social desse modelo perverso vai trazer uma estratificação da desgraça e veja como o nosso país é antidemocrático na sua essência. Ele também não é democrático na violência e na desgraça, não é, certo? Então veja, não há democracia no tiro, né? Na bala, na munição, no cacetete, não tem democracia nisso. Atinge quase sempre só um lado. Não há uma distribuição da perversidade, não tem distribuição nem de renda, nem de oportunidades e nem de desgraça. Há uma super concentração das duas coisas, para povos diferentes, de origens diferentes. E o resultado social desse quadro todo demonstra o quê? Demonstra que o povo negro é aquele que vai ser mais atingido, que é o mais atingido historicamente por toda essa barbárie. Portanto, embora a gente não viva um país onde explicitamente haja essa separação, a separação se dá do ponto de vista do direito. Povo negro, povo pobre, povo preto especialmente, vai ter sempre a sua negativa mais aguda, e o outro povo, aquele descendente dos colonizadores, esse aí continua tendo todos os privilégios, porque a sociedade está organizada para o privilégio desse povo não negro, não misturado. Quanto menos mistura, mais oportunidade ele vai ter. Portanto, a polícia existe para reprimir um povo que não pode reclamar desse quadro. Uma outra ferramenta que eles têm para garantir essa
passividade da nossa população são os meios de comunicação, que é importante citar, porque também não houve nenhuma alteração do ponto de vista do poder da grande mídia nas mãos daquelas 9 famílias que mandam tudo. Portanto, o poder está extremamente concentrado na mão daqueles que sempre tiveram poder. E discutir desmilitarização é importante, mas eu vou reafirmar aqui. É só um primeiro passo no sentido de tentar questionar modelos de segurança pública e a serviço de quem é que tem que estar a polícia, a serviço de quem está a polícia e a serviço de quem está os tiros que ela promove. Última metáfora que eu acho importante, né? Existe uma campanha, professor, e aí como é que discute desmilitarização em um passo importante? A gente vai aproveitar para discutir, por exemplo, a questão das drogas, né? da descriminalização das drogas. Porque não tem nada mais absurdo, tá certo? Porque o menino meu vizinho, ele trabalha na boca, não tem diferença do menino que comercializa cocaína e o que vende DVD pirata e o que vende doce aqui no semáforo. É comércio ilegal só. O problema é que a sociedade está treinada e educada para identificar como criminoso um desses e naturalizar a violência dirigida a esse. O problema é que esses somos nós, tá certo? Então esse é um pouco a análise que eu queria trazer para vocês. Obrigado.